A paz do Senhor a todos, mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Nós terminamos Esther, o versículo 2 da semana passada, então essa semana a gente vai começar na parte 3, né? Então terminamos ali com Mordecai salvando o rei ali do assassinato e sendo todas as informações escritas ali no livro de Crônicas. Então hoje a gente vai começar Esther 3, que fala sobre Amã, né? Não, ao se prostrar ali, no caso Mordecai, ao não se prostrar em Amã, né? No caso, em direção a Amã. Então, depois de todas essas coisas que aconteceram, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento em cima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhes isso dia após dia, e não lhes dando ouvido, eles o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois eles lhe tinham declarado que era judeu. Aí o problema começou, né? Até aí ele não... Vamos lá, talvez ele tivesse engolido, mas a partir do momento que ele soube que Mardoqueu era judeu, aí o problema se expandiu, vamos dizer assim. Assim como estudamos na história, tanto de Mardoqueu como de Amã, né? Ambos têm um passado aí. Amã era descendente aí de Esaú, dos Amalequitas, então tinha já lá de trás uma história contra os judeus. E sabendo nesse momento sabendo Amã nesse momento que Mardoqueu era judeu, a rivalidade sim aumentou e muito, né? Então, desde lá de trás, né, dessa linhagem, dessas desavenças, das perseguições, eu acredito que naquele momento, aqueles guardas falando para Amã, ele se sentiu pressionado ali a fazer alguma coisa, porque tava todo mundo assistindo, os guardas já tinham falado para ele: e aí? Ele é judeu, o cara não quer se prostrar perante você e ainda é judeu? Você vai fazer alguma coisa ou não? Vai deixar como por isso mesmo? Então, a gente pode imaginar assim como somos nós no dia a dia, né? A gente se sente pressionado muitas das vezes a fazer alguma coisa só porque outras pessoas estão olhando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas aí, irmãos, o que pode passar na cabeça de uma pessoa que se acha no direito de tirar milhões de outras vidas, né? Que no caso aqui, Amã, o decreto que ele vai dar aqui é de matar toda uma população judeia simplesmente por uma reação de uma única pessoa. Tudo bem que o ódio ali cresceu, já tinha vindo, já era uma descendência, mas será que seria necessário matar toda uma população por um mero capricho dele? Né? Muitos ditadores, assim como aconteceu com os judeus, com Hitler, né? como com Mussolini, tantos ditadores na história, desculpa, como Gaddafi, por exemplo, ali Saddam Hussein, todas essas pessoas, para se manterem no poder, mataram milhões de vidas, muitas vidas mesmo, e sem sequer terem nenhum remorso. E assim também era Amã naquele momento. A ideia dele era essa, o plano dele era esse, né? E aí nós vemos, vamos lá, eu acho inimaginável. Então, a perseguição, o tratamento, o tormento de todos os nossos irmãos que têm passado hoje, nesse ano, vamos lá, de 2022, o que muitos dos irmãos, nossos irmãos, têm passado nessa terra, né? Na China, na Coreia do Norte, na Rússia, no Afeganistão, né?
pessoas, ditadores ainda hoje, como Putin, matando tantas pessoas. A Coreia do Norte, que até hoje nós não sabemos quantas pessoas morreram de Covid ali, nós não temos nenhuma informação, mas sabemos que há muitos cristãos ali dentro daquela cadeia sendo massacrados, mortos, humilhados e muito mais que não podemos nem imaginar ali na Coreia do Norte. O Afeganistão, que hoje está sendo aí governado por um extremo partido que acaba dessa semana de pedir que as mulheres andem de burca. Em pleno século XXI é inimaginável ver algo assim. E os nossos irmãos cristãos que estão lá, às vezes estão orando escondido na China, no Afeganistão, porque eles não podem declarar para ninguém que eles são cristãos. Eles não podem falar de Cristo. Eles têm que tomar cuidado com as crianças deles, para que as crianças deles não mencionem para ninguém fora da casa, porque senão pode ser a morte de toda uma família. Então a gente pode imaginar a opressão que essas pessoas vivem ainda hoje por seguir a Cristo, né? A injustiça, o medo por seus familiares, e tudo isso está passando hoje. Mas naquele momento lá atrás, quando Amã fez o decreto de que ele iria matar todos os judeus e todos os familiares e todas as pessoas judias, né? Foram 11 meses. O nosso objetivo aqui não é culpar ninguém, mas sim analisar toda uma situação, né? Nós servimos ao propósito do Senhor e temos que tomar cuidado com as nossas ações, os nossos pensamentos e colocar as nossas orações para essas pessoas também hoje, né? Deus mudou, naquela época, Deus mudou todo um cenário, Ele mudou todo o calendário para que se adaptasse ao que Ele queria, né? Em Esther 3:7 a gente pode ver que no primeiro mês, o que é o mês de Nissan, no ano do 10º, o rei Assuero se lançou que é o festival de Purim, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Isto é a sorte perante Amã, para cada dia do mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então, já mudou o mês aí, já mudou o calendário, Deus já estava planejando a mudança do calendário. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dispersos entre os povos teus, em todas as províncias do teu reino, um povo cuja lei é diferente das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém o rei a tolerá-los. Então, Amã jogou aí o edital, né, aprovado pelo rei, selado com o anel do rei, né, imediatamente deixando os judeus, mesmo os seus vizinhos, os seus filhos, seus familiares, persas, o medo da sentença de morte, e foram por 11 meses. Como a gente pode ver no calendário, foram 11 meses de que Amã tinha falado: vocês todos vão morrer. Então, imagina você viver num lugar desse, você sabendo que você vai morrer. E não tem, a província não é igual hoje, que você pega um avião e vai para outro lugar. Era muito longe, Assuero tinha domínio sobre províncias a perder de vista, que não teria como você fugir, né? Então, você ficava com aquilo na mente, você dormia com aquilo. Nós vamos morrer, em determinado momento nós vamos morrer. E por 11 meses passaram e viveram na sombra de uma grande catástrofe, né? Mesmo hoje, com tantas armas usadas pelos inimigos, tanto psicológica, porque aqui o sofrimento, desde aquela época, o inimigo usa o sofrimento psicológico. Por quê? Porque ele causa opressão, ele causa ansiedade, ele causa estresse, ele te deixa nervoso, ele te deixa, vamos lá, ativo, sem parar para pensar na situação. Então é isso que o inimigo quer da nossa vida. E mesmo hoje, né, essa guerra psicológica que o inimigo faz conosco todos os dias, todos os dias, a mínima coisa que for, né? O inimigo ainda usa essa tática hoje, é muito comum. A palavra aniquilação, por exemplo, significa abade em hebraico.
E em Apocalipse 9:11, né, que diz o nome de Satã é Abaddon. Então a gente pode ver que a aniquilação, né, que é o que muitos homens fizeram nesse mundo hoje, é simplesmente o diabo agindo da maneira que ele quer. Então, só para a gente terminar, o edital foi escrito no dia 13 de Nissan. Então começou a ser distribuído no 14. E a cronologia aqui não é uma mera coincidência. Nós temos o final do Pessach, que é a Páscoa judaica, que eu acredito que se não houvesse nenhum outro feriado, com certeza essa seria a mais importante considerada pelos judeus, né? Que seria a celebração da liberação dos judeus dos egípcios, da escravidão egípcia, né? Em 21 de Nissan. Então não é simplesmente uma coincidência, irmãos. Aqui o edital foi escrito no dia 13. O dia 14 foi distribuído. Então o pessoal, como a Páscoa seria no dia 21 de Nissan, estavam todos preparados. Então o diabo já estava querendo acabar com a festa, já estava querendo que essa passagem de experimentar, vamos na Páscoa, todo mundo se reúne, vamos adorar a Deus, agradecer, porque lá atrás o seu avô, o seu bisavô foi liberto da escravidão, todos os judeus foram libertos da escravidão egípcia. Então é uma história que passa de família a família. E ali naquela semana vem Amã e fala assim, não, vocês todos vão morrer. Então um evento, um feriado que seria sagrado e tão importante para os judeus naquele momento, começou então a angústia de que a morte viria nos próximos meses, né? Então o decreto de que todos os judeus morreriam foi entregue no período da Páscoa. Então nós podemos ver aqui que o cronograma de Deus não é em vão, não é? Será que aquele mesmo Deus que aqueles judeus iam pregar naquele dia, iam falar, dividir com a sua família, não era o mesmo Deus que tinha livrado os judeus dos egípcios lá atrás? Será que Deus aqui, esse mesmo Deus, não poderia livrar esse povo de Amã também? Né? Então, podemos ver aqui que foi um período de angústia muito grande, essa entrega do decreto até os acontecimentos próximos que serão aí, que o rei de repente acorda no meio da noite e vai ler o livro de Crônicas, quem imaginaria, né? Para poder então mudar todo o cenário dessa história que a gente vai continuar na próxima semana. Amém? Que Deus os abençoe.